você há uns 10 anos atrás, eu passei por isso. Não que eu seja velho, claro. Aleluia! Vocês estão bem? Estão felizes? Glória a Deus! Fala pro seu irmão aí. Você, que bom te ver aqui. Fala assim. Que bom te ver. Fala assim, que bom te ver aqui. Eu tô aqui todo dia. Fala assim, nós temos. Fala pra ele, nós temos a mente de Cristo. Fala, você tem a mente de Cristo. Então fala assim agora, não é nós. Fala com vontade, não é nós. Abra sua Bíblia sem perder tempo, livro de Romanos, capítulo 12. Livro de Romanos, capítulo 12. Enquanto você abre, eu quero falar do meu livro. 2 minutos. Jovens Apostólicos a missão por almas é maior que a fama. É o título do livro. Aqui eu conto histórias, experiências de 12 anos de ministério, a minha cura de câncer. Não era para mim estar aqui, mas Jesus achou por bem eu estar aqui. Com 6 anos de idade eu tive câncer, é o relato do livro. E Jesus, por sua graça, me curou. Ele me trouxe, eu costumo dizer que Ele me deu a vida por 2 dias. Eu fui desenganado. E para quem não sabe o que quer dizer a palavra desenganado, eu vou explicar para você. Desenganado é aquele médico legal que chega em você e fala assim, ó, você vai morrer. Entendeu? Porque assim, ele te desenganou. Você está doente, está lá zoado no hospital, aí todo mundo está te enganando. Fala assim, você vai se recuperar, você vai sarar, você vai sair dessa. Aí o médico chega e te desengana, entendeu a palavra? Então você vai morrer. Legal, né? E aí esse médico, meu amigo, ele falou, você vai morrer, né? Uma notícia assim, muito agradável, né? Mas Jesus achou por bem me curar. Minha mãe fez uma oração, no livro que você vai ler, você pode adquirir lá fora. Você comprando esse livro, você vai estar ajudando no projeto missionário. Esse livro vai ser enviado, já vai ser enviado para muitas cadeias do Brasil, casas de recuperação e hospitais, lá de uma forma gratuita. Que nós vendemos aqui para mandar para esses lugares onde eles não têm acesso, para ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso entrar lá, mas o livro pode. Amém, queridos? Amém. Então Jesus me curou. Né? Ele me curou. Minha mãe fez uma oração assim uma vez. Deus, eu doente. Se for para o meu filho ser curado e ele ser amanhã um bandido, ele ser essas coisas erradas que a gente vê na televisão, o Senhor pode levar. Mas se for para ele ser um servo de Deus, o profeta da tua casa, né? Então o Senhor vai curá-lo. Essa foi a oração de fé. Ela não fez 3 semanas de campanha, apesar que os irmãos oraram alguns dias, né? Mas, tá entendendo? Oração com fé. Oração com fé. A mente de Cristo. Você está diante de um milagre. Você está diante de alguém que foi curado. Você pode glorificar a Deus por isso. Você pode dar glória a Ele por isso. Você pode exaltar o nome dele por isso. Você está diante de um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Por muito tempo eu cantei aquela música, mas é verdade. Sou um milagre, eu estou aqui. E eu estou aí. Linda, né? Linda canção, né? Romanos 12. Então, os irmãos que quiserem adquirir, o pastor Jolão está lá na porta. Nos ajude nesse trabalho. Romanos 12 fala assim, 2 versículos. 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Palavras do apóstolo Paulo, né? Um dos homens mais conhecidos da Bíblia, né? Vocês já conhecem a história de Paulo. Ele foi salvo, ele perseguiu os cristãos, e Deus transformou a vida daquele homem. Deus transformou a mente dele. Então de uma hora para outra ele ficou louco por Jesus. Então ele queria pregar, ele queria compartilhar aquilo que ele recebeu. Paulo não fez igual muitos de nós que está na igreja uma caminhada, aí daqui a pouco a gente dá uma esfriada, daqui a pouco a gente não ora mais.
Daqui a pouco a gente não busca mais. Daqui a pouco a gente não entrega a Deus a adoração que é devida, como Ele nos ensinou. Aquele crente de primeiro amor, parece que a gente esquece, né? O tempo vai passando, então a gente vai esquecendo, né? Então, o que eu aprendo quando Paulo fala transformai a vossa mente pelo poder da palavra? Eu estou muito preocupado, sabe, com a geração que nós vivemos. Eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado com o que nós estamos vendo nos noticiários. Sabe, jovem assassinado, famílias destruídas, novelas proclamando o pecado a céu aberto para você ver, criança ver, e eles não estão nem aí. Eles estão interessados com o ibope e que você vá para o inferno. É isso. Eles não estão a fim de pregar o reino de Deus. Eles não estão a fim de que a igreja pregue, que a igreja cresça e divulgue o nome de Jesus. Aquele que salva e aquele que nega. E por que eu estou falando isso para você hoje? Eu estou compartilhando com você, porque eu não estou pregando. Eu estou aprendendo com vocês. Nós estamos compartilhando algumas ideias aqui. Né? Nós somos os profetas desse tempo, como eu falei no início. E o que é profeta? O que é profetiza? A Bíblia diz que antigamente Deus falava com o povo através dos profetas. E o povo falava com Deus, ele ia até o profeta e o profeta falava com Deus. Então nós somos os profetas desse tempo. Deus quer usar a nossa boca, a nossa vida, para transformar o mundo. O título desse culto eu titulei de Vamos mudar o mundo. Vamos transformar o mundo. É um convite, vamos mudar o mundo? Está afim de transformar o mundo? Você está afim de mudar o mundo? Amém. Você concorda que nós podemos transformar o mundo? Amém. Amém? Amém está meio fraco, mas já nós vamos entender. A pergunta é: como que eu transformo o mundo? Como que eu consigo mudar o mundo? Eu vejo sempre no Facebook as coisas lá, né? Os postagens. Não jogue contra as pessoas. Jogue contra a religião. Como que nós podemos transformar o mundo? Em primeiro lugar, amando as pessoas. Em primeiro lugar, nós temos que amar os nossos irmãos. E principalmente aqueles que estão lá fora. Aqueles que não estão aqui. Aqueles que não são salvos. Nós precisamos amar. Jesus nos deu um ensinamento no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 36. Ele fala sobre os 2 mandamentos. Ele fala: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu preciso receber esse amor de Deus. Em primeiro lugar, eu preciso estar interligado, ligado nesse amor. Eu não consigo mudar nada se antes eu não ser tratado. E uma vez que eu sou tratado, uma vez que eu sou transformado pelo mesmo Deus que nós pregamos aqui, eu consigo mudar, eu consigo mudar pessoas. E Paulo traz esse ensinamento para nós. Ele fala: brother, transforme o seu mundo pelo poder da sua mente. E o que nós vemos hoje? É uma manipulação na vida para que os jovens tenham a mente transformadas para o mal. Ontem eu estava vendo uma entrevista num programa de TV horrível. Eu só parei para ver, só para ver o que ia dar. Mas essas coisas eu não dou embora. Um funkeiro lá, nojento, né? Não vou citar nome. Mas eu vi palavrões, eu vi coisas horríveis. Eu vi, sabe? Os caras elevando o pecado. Elevando o pecado. Então, o que eu aprendo com Paulo? Paulo diz: transforme o seu mundo. Transforme a sua mente. Mas para nós sermos transformados, nós temos que entender que Deus, Ele é soberano. A presença de Deus na nossa mente, nós temos que ter a mente de Cristo. Para ter a mente de Cristo, você precisa ser íntegro. Íntegro. Quem tem a mente de Cristo, ele é íntegro. Quem tem a mente de Cristo não anda em coisa errada. Quem tem a mente de Cristo, ele reflete Cristo. Ele reflete Cristo na faculdade. Ele reflete Cristo aonde quer que ele vá. Porque ele é luz. Ele é luz. Cristo é luz.
E uma vez que eu recebo Ele, o meu corpo se torna luz. Os meus olhos se tornam luz. Uma vez que eu recebo Cristo, abra sua Bíblia no capítulo Isaías 55, 8. Alguém lê para mim. Se preocupa não, que Deus está aqui nesse lugar. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Alguém lê para mim Isaías 55, verso 8. Aleluia. Ouviram? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então o que eu entendo? Ele está falando sobre mente, sobre o que você pensa. Está ligado à nossa mente. A sua mente, ela não escolhe quais os pensamentos que virão à sua mente. Você e eu. Nós não escolhemos, nós não temos o poder de escolher quais os pensamentos que virão na sua mente, por exemplo, agora. Só que você escolhe quais ficarão. Porque todo dia nós somos bombardeados por informações negativas, aquilo que degrine a imagem de Deus, degrine o reino dos céus. Querido, uma coisa a gente tem que entender. Uma coisa eu falo abertamente com você, porque, sabe, eu estou em casa e você tem a faixa de idade aqui legal de 20 a 35 anos. Assim, quando eu falei somos os profetas, nós temos a obrigação, cara. Nós temos o dever. Nós temos o dever de pregar nesse tempo. Essas crianças que estão aqui, como eu já falei, ó, o legado delas é o nosso hoje. O que nós plantamos hoje é o que elas vão ouvir falar amanhã. O legado que você deixa hoje na igreja, na sua família como cristão, é o que os seus filhos vão seguir amanhã. Se você não faz nada que está na palavra, seus filhos amanhã vai saber Deus para onde. Então nós temos o dever. E principalmente nós temos, sabe, a ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Jesus não pediu para você, Ele te mandou. Isso é uma ordem. Vai, se lança. Se lança, cara. Vai na favela. Prega na escola, prega na faculdade. Seja louco por Jesus. Aleluia. Faça uma coisa diferente. Que o mundo olha e fala assim: esse cara é louco, esse cara é diferente, esse cara é crente. Esse cara é crente, esse cara é servo de Deus. Esse cara é servo de Deus. Deus que é o santo. Então, existem coisas que eu e você, nós precisamos plantar hoje. A hora que eu falei para vocês que eu estou preocupado, principalmente é o que nós vemos hoje na mídia, no mundo gospel. No mundo gospel, eu me refiro a programas de televisão que nós vemos todo santo dia na televisão. Parece que a gente vê uma competição, sabe? A impressão que dá é que a gente vê uma competição de empresários. Não são mais pastores, são empresários brigando para ganhar membro dali, membro daqui, fazendo campanha, sabe? Sem querer citar nomes de igreja, sem falar de ética, mas congressos, né? Isaías o quê? Essa semana eu vi uma entrevista de um grande líder aí, uma igreja muito grande em São Paulo, e no Brasil e no mundo. Nossa, agora que se fecha. Deus é obrigado a te atender. Eu ouvi, não foi que me contaram, eu ouvi. Ele orando, ele falando: olha, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui na tua palavra, Deus. Então está escrito aqui. Ele é obrigado a te atender. Assim, cara, eu fiquei pensando: quem somos nós? Quem é esse para falar que Deus é obrigado a me atender? Nós lemos aqui que a vontade dele é soberana. Não é isso que Isaías 55 diz? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os vossos caminhos. Então Deus é soberano. A minha mente tem que entender. É isso que Paulo está dizendo. Eu tenho que saber, eu tenho que ter Deus na minha vida como soberano. Aleluia. Muita gente aceita Jesus como Salvador. Ouça, que eu vou te falar. Muita gente aceita Jesus, mas o mesmo que aceita
o mesmo Jesus que ele aceitou não é o Senhor da vida dele. Porque ele aceitou e ele continua fazendo as mesmas coisas erradas. Jesus não é o Senhor da vida dele. E assim, enquanto Jesus não for o Senhor, é difícil ele guiar seus passos. Enquanto o meu eu, tomar as decisões próprias, ou por conta própria, fica difícil de eu inserir nesse mundo que você vê hoje a palavra de Deus. De eu inserir nesse mundo hoje, na faculdade onde eu estudo, na sala onde eu estudo, aonde eu trabalho, onde eu vou, fica difícil de eu inserir a palavra se os meus atos não refletem Deus. Eu vi uma frase uma vez do pastor Luciano